Se sente desprezado, insistindo para Deus mudar a resposta. Tenha confiança para encontrar a graça. Olá, seja bem-vindo ao estudo das Escrituras. Você já ouviu a frase "a palavra de Deus se renova a cada manhã"? Isto é um engano, isso não existe. Quer saber por quê? Fica por aqui. Vamos começar o estudo de hoje pelo livro de Salmos. O Salmos 123 é uma oração feita por alguém desprezado, que se sente desprezado. O salmista começa a sua oração dizendo: Tu que habitas nos céus, a ti elevo os meus olhos. E faz uma comparação, assim, ou seja, da mesma forma que um servo atenta para as mãos do seu senhor ou uma serva para as mãos da sua senhora, ou seja, alguém que está esperando por algo do seu senhor, assim nós estamos atentos ao Senhor, estamos esperando por algo, por um socorro. Nossos olhos estão atentos ao Senhor nosso Deus até que Ele se compadeça de nós. O salmista segue dizendo que estão fartos, cansados do desprezo do opressor. Estão se sentindo desprezados, oprimidos pelos soberbos. Eles estão fartos e então pedem: Senhor, venha ao nosso socorro. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia porque estamos fartos de tanto desprezo. Livro do profeta Jeremias. No vídeo de ontem, encerramos com Jeremias tendo sido lançado numa cisterna para morrer. E o que aconteceu, enfim, com Jeremias? Um etíope que servia no palácio real, era oficial do palácio real. O nome dele era Ebed-Meleque. Este etíope que servia o rei ousou ir até a presença do rei e dizer que o que aqueles homens fizeram com o profeta Jeremias não foi certo. Ele certamente morreria porque havia fome na cidade, jamais chegaria até Jeremias o pão. O rei atendeu ao pedido, ordenou que tirassem Jeremias de lá e este oficial se encarregou de tudo. E então surge uma nova conversa com o rei. Zedequias manda chamar Jeremias novamente. E o que Zedequias quer nesta nova conversa? Ele quer que Deus mude suas respostas. Ele diz para Jeremias: vou te perguntar uma coisa, não me esconda nada. Se eu te responder, você não vai me matar? Porque mesmo que eu te aconselhe, você não me ouvirá. Jeremias segue falando a mesma coisa. Deus não mudou os seus planos. Ele disse as mesmas palavras. De novo, Deus dá mais uma chance a Zedequias. Jeremias informa que Deus sim vai mandar os babilônios dominar a terra, mas que se Zedequias se arrepender, obedecer, então tudo ficará bem para ele. Deus irá protegê-lo. Mas Zedequias, na verdade, a esperança dele era que a resposta fosse outra. Sabe a gente que faz uma pergunta para Deus, ele responde, mas a gente não quer acreditar? E aí pergunta de novo, quer ouvir um profeta, quer sinais, mais ou menos isso. Zedequias então mostrou que ele temia mais aos homens do que a Deus. A resposta dele para Jeremias foi que ele tinha medo, ele usou a palavra medo, dos judeus. Ele tinha medo que os judeus, que já haviam se rendido ao rei da Babilônia, os maltratasse quando ele fosse entregue em suas mãos. Mas Jeremias insiste: não te entregarão. Peço-te, ouve a voz do Senhor que eu estou te dizendo, eles não te entregarão. Zedequias realmente confiava mais nos homens, temia mais aos homens do que a Deus. O profeta estava garantindo a ele: ouve o que eu estou te dizendo, eu te peço. Ele chegou a pedir: peço-te, ouve a voz do Senhor, eles não te maltratarão, Deus vai te proteger, se você obedecer. Está se reconhecendo nisso? Quantas vezes nós ouvimos mais o homem do que a Deus? Tememos mais o homem do que a Deus. Nabucodonosor, enfim, conquista Jerusalém conforme Deus havia anunciado. Mas Deus, cumprindo sua promessa,
protege Jeremias. Nabucodonosor decidiu proteger Jeremias. Zedequias, aquele que foi avisado, que foi orientado diversas vezes por Jeremias, tentou fugir quando viu Nabucodonosor e a Babilônia invadindo Jerusalém. E então ele foi aprisionado. Diante dele mataram todos os seus filhos, conforme Deus havia avisado. E agora Zedequias está vendo tudo acontecer. Os seus filhos foram mortos diante dele, cegaram os seus olhos e o aprisionaram. Em seguida, incendiaram o palácio real e tudo o que Jeremias havia dito se cumpriu. No entanto, como já lemos em livros anteriores, lembrando que a Bíblia não está na ordem cronológica, nós já lemos essa história e vimos que algumas pessoas ficaram em Judá, pessoas pobres. Eles levaram para a Babilônia somente pessoas que acharam que tinha algo para dar, que podiam produzir de alguma forma, que tinham intelecto ou qualquer coisa que pudesse ser útil. Aqueles que eles julgaram pobres, que não tinham nada a oferecer ou qualquer intelecto, permaneceram na terra. A terra incendiada, a terra passando por fome, era um caos total. O rei da Babilônia colocou um rei para tomar conta, alguém para ser o chefe da cidade de Judá, que iria governar sobre essas pessoas pobres que ficaram ali. Foram dadas a essas pessoas vinhas, campos, para eles viverem. Nabucodonosor se certificou de que Jeremias seria protegido. Deu ordem acerca disso. Cuidem de Jeremias, protejam Jeremias. Seguindo essa ordem, tiraram Jeremias do pátio onde ele estava acorrentado e o entregaram a Gedálias, este que foi colocado como chefe em Judá. Estando Jeremias ainda preso no pátio, antes dele ser retirado pela guarda da Babilônia, o Senhor mandou que ele levasse uma palavra para aquele etíope, aquele que foi falar com o rei Zedequias e pedir que tirassem Jeremias da cisterna. Deus se lembrou dele. O Senhor mandou Jeremias dizer a Ebed-Meleque que tudo o que ele estava vendo era o que o Senhor havia avisado, que realmente tudo seria destruído, porém, ele seria preservado. Certamente te salvarei e não cairás à espada, terás despojo, porque você confiou em mim. Além de dar a carta de alforria, ele deu ainda provisão para Jeremias. Ajudou financeiramente para que ele tivesse como se sustentar e escolher o lugar para onde queria ir. Quando os homens souberam que Gedálias tinha sido colocado como chefe, foram até ele. Joanã avisou Gedálias sobre um plano para matá-lo e pediu autorização para se antecipar e matar aquele que queria matar Gedálias. Mas Gedálias disse que não fizessem nada, que isso certamente não era verdade. Ele não acreditou naquela intenção, naquele plano de matá-lo. Vamos ver amanhã se Gedálias estava certo, se ele fez a escolha certa. A palavra de Deus se renova a cada manhã? Vamos ver. Carta aos Hebreus. Respondendo a esta pergunta, não. A palavra de Deus não se renova a cada manhã. Tampouco ela precisa ser atualizada. Vamos entender por quê? Bora lá. A resposta está neste versículo. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é capaz de perceber, algumas versões diz discernir, os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus é viva, como acabamos de ler. É por isso que alguns equivocadamente entendem que a palavra de Deus se renova a cada manhã. Certamente você já teve a experiência de ler um versículo que você já leu tantas outras vezes e ele lhe parece diferente. Você tem um entendimento diferente? É exatamente porque a palavra de Deus é viva. Esta confusão vem do versículo: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Essa sim, a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor
se renovam a cada manhã. A palavra de Deus, no entanto, é viva. Por isso você tem essa sensação de ler um texto que já leu 1000 vezes e, de repente, ele te soa diferente. O que mudou? A palavra foi renovada? Não, você foi. Lemos que a palavra te lê. Quando você lê a Escritura, ela lê você. É como uma espada que entra na divisão ali, discerne os pensamentos. Ela discerne os pensamentos e as intenções do coração. E aí, me responde, você é igual todos os dias? Não. Nossas emoções são voláteis. Nós mudamos de opinião, nós mudamos de atitude, nós vamos sendo transformados, vamos recebendo novos estímulos, novas instruções, novas orientações. Deus vai nos ensinando. Por isso que hoje você tem uma visão da vida, amanhã você tem outra. E no momento em que você lê a Escritura, a palavra de Deus que é viva, lê você no estado em que você está naquele momento. E aí, aquela palavra tem um novo significado para o seu novo entendimento e estado de espírito. Entendeu? Por isso não tem necessidade da Bíblia ser atualizada. É ela que te atualiza. Quando você mergulha na palavra de Deus, você é atualizado, você é transformado. E o texto de hoje ainda fala como Cristo sendo o sumo sacerdote, algo que nos dá a ousadia de chegarmos ao trono da graça. O autor de Hebreus disse, portanto, nos aproximemos com ousadia ao trono da graça, para recebermos a misericórdia e encontrarmos a graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Este, portanto, antecede uma explicação, e a explicação é: Jesus é o sumo sacerdote, viveu todas as dores e, portanto, ele entende os nossos sofrimentos, as nossas necessidades, porque ele foi tentado, ele viveu como homem. O autor explica sobre a honra de ser um sacerdote. Todo sacerdote vinha da linhagem de Arão e ninguém faz essa escolha por si, ele é escolhido para ser sacerdote. Assim como Jesus também não teve esta honra por si próprio. Ele foi escolhido por Deus, enviado por Deus e se tornou o grande sumo sacerdote. Mas ele se tornou sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Quem é Melquisedeque? Poderemos nos aprofundar melhor no vídeo de amanhã acerca disso. Se você tem interesse em aprender, te espero aqui amanhã, se Deus disser que sim. Até lá!